Bom, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa série chamada Sinais de Vida no Evangelho de João, e hoje nós vamos ler então João capítulo 5. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Nós vamos ler dos versos 1 a 18. João capítulo 5, versos 1 a 18. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Até aqui a leitura. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Nos ajuda a entender o significado, Pai, dessa palavra. Nos ajuda a chegar, Senhor, à conclusão que o escritor desse Evangelho queria para nós, Senhor. Nos ajuda por meio do Teu Espírito. Nos ilumina, Senhor. Nós dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para poder chegar ao pleno conhecimento da verdade, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês conhecem essa figura aqui? Meu pai, ele fala, né? Esse cara não é Jesus, tá? Se alguém pensa que é Jesus, ele não é. Ele é no máximo um cosplay mal feito ainda de Jesus. Esse cara é o Henri Cristo. E uma vez, num talk show no programa do Danilo Gentili, ele foi entrevistado. E o Danilo Gentili perguntou para ele se ele queria uma taça de vinho, um copo de vinho. E ele falou: "Não, vou querer." E aí o Danilo Gentili entregou um copo de água para ele. Daí ele achou, engraçadinho. Se de fato ele era o Cristo, ele poderia ser capaz de, seria capaz de transformar água em vinho.
Esse era um sinal, esse foi o primeiro sinal de que Jesus é o Messias. E ao longo dessa série nós vamos ver vários sinais de que Jesus não é um impostor, de que Jesus é de fato quem ele diz ser, de que ele de fato é o Cristo, o Messias e o Salvador da humanidade. Como já foi citado aqui algumas vezes, nesse versículo lá em João capítulo 20, João diz qual é o propósito dele ter escrito esse evangelho. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito desses sinais que Jesus realiza no Evangelho de João não é apenas para demonstrar poder em si. O Evangelho de João, ele foi um dos últimos livros a ser escrito do Novo Testamento. Ele foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. E o Evangelho de João, ele é um evangelho distinto dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, quando João escreveu esse evangelho, ele já conhecia o relato de Mateus, Marcos e Lucas. Ele já tinha acesso a essa informação. E ele quis escrever a mesma história, mas de uma maneira diferente. Então, por meio desses milagres, desses sinais, todas as vezes que eu falar milagres e sinais, quer dizer a mesma coisa. Por quê? Porque esses milagres não são apenas milagres, eles têm uma função em si dentro do Evangelho. Então, através desses sinais, João revela a identidade de Jesus, a autoridade de Jesus e o propósito da vinda de Jesus. Através desses 7 sinais que ele registra no livro, e também das 7 famosas afirmações de Jesus, que Jesus diz: eu sou. João então pretende, e 7 vocês sabem que é um número importante para a gente entender. 7 dá a ideia de completude, de perfeição. Então João, de uma certa maneira, ele está dizendo: eu vou mostrar para vocês que Jesus é, de maneira plena, Deus. É isso que João está tentando dizer através dos 7 sinais e dos 7 eu sous. Então, através desses sinais, João não deixa dúvida para os seus leitores que Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus. No texto de hoje, nós temos um milagre que não aparece nos outros evangelhos. Então, esse texto de João capítulo 5, ele não aparece nos outros relatos. A cura no tanque de Betesda. Quando nós lemos essa passagem conhecida de maneira corrida, nós podemos pensar que esse é apenas mais um milagre de Jesus. Mas não é só isso. Acompanhe comigo o verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em aramaico, em hebraico, é chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Primeiro, o texto nos diz que Jesus estava em Jerusalém para uma das festas dos judeus. Ele não registra qual festa é, mas geralmente os judeus iam para Jerusalém em 3 festas diferentes. Ou era Páscoa, ou era a festa de Pentecostes, ou era a festa dos tabernáculos. Esse era o momento em que os judeus iam até Jerusalém. E isso quer dizer uma coisa: a cidade estava cheia. Assim como o carnaval de BH é um rebuliço, Jerusalém na Páscoa, na festa dos tabernáculos, também ficava cheia de gente. E talvez então tinha mais enfermos, mais gente inválida, mais gente desse tipo, com esse tipo de situação no tanque de Betesda. Essa é a ideia.
Então Jesus se dirige para um lugar que não é muito comum dos religiosos e dos fariseus irem. Por quê? Esse tanque, que é o tanque de Betesda, ele ficava próximo ao templo, mas ficava um pouco mais ao lado. Esse lugar é um lugar de gente doente. Eu acho que ninguém vai passear no hospital, né? Assim, não, eu não tinha nada para fazer no domingo, acho que eu vou no hospital para passear. Então era um lugar que não era muito bem visto. Então eram as pessoas excluídas do templo por causa da sua impureza e da sua condição de enfermidade. Então, as pessoas que estavam doentes, diante da lei, elas eram impuras cerimonialmente, ou seja, elas não tinham acesso ao templo. Então elas ficavam ali, fora da festa, fora do templo. E Jesus, antes de ir para o templo, ele vai para esse lugar. Ele vai para esse lugar. Aqui é importante a gente notar uma coisa. Essas pessoas não estavam em Betesda se preparando para entrar no templo. Elas estavam em Betesda porque, por estarem excluídas do sistema oficial do templo, elas recorriam a um lugar alternativo de cura. Um espaço que misturava misticismo popular e tradições pela cura através da água, na esperança de um milagre que o templo lhes negava. Historicamente e arqueologicamente, Betesda não era uma piscina ritual judaica comum, que tinha alguns lugares de banho. Na verdade, ela tinha uma dupla função que ajuda a explicar muito melhor o texto bíblico. Ela era um reservatório de água, tipo um silo, e inicialmente era um grande reservatório para abastecer a cidade e o templo. Mas além disso, um asclépio, ou um centro de cura helenístico. Asclépio era o deus da cura dos romanos. Então olha só, não era para o povo de Deus estar esperando cura através desse tipo de prática. Escavações arqueológicas na região de Betesda, próximo à Porta das Ovelhas, revelam que o lugar funcionava como um centro de cura muito associado a tradições pagãs helenísticas, possivelmente dedicado a Asclépio, o deus grego da medicina, ou a divindades semíticas de cura. No versículo 4, na sua Bíblia, se você puder olhar na sua Bíblia, tem algumas Bíblias que têm colchetes nessa parte. A sua Bíblia está marcado, versículo 4. Tem Bíblias que a versão NVI mais atual nem tem esse texto. Eles retiraram esse versículo. Por quê? Eu vou explicar. Tem muitos manuscritos que têm esse texto, mas os manuscritos mais antigos não tinham esse versículo. Por isso que em muitas Bíblias ele aparece entre colchetes. Porque muito provavelmente alguém que copiou o Evangelho de João fez uma nota de rodapé, explicando por que as pessoas ficavam naquele templo, porque elas acreditavam que descia um anjo e agitava as águas. Isso era uma crendice popular. Esse não era o fato. Era uma crendice popular. Então, algumas pessoas estavam ali porque acreditavam nesse Deus da cura por meio da água, e outras e pessoas do povo de Deus, judeus, acreditavam nessa crendice popular. E esse relato, então havia um tipo de misticismo, uma superstição de que quando a água se movia, era um anjo do Senhor. Mas isso não existe no original. Esse relato é um tanto curioso, porque não parece ser a forma como Deus age em todo o Antigo Testamento. Como assim? Quem chega primeiro recebe a cura? Essa é a maneira de Deus agir? Não parece. Se a gente olhar para a Bíblia toda, não parece ser a forma como Deus age. Por isso, a maioria dos estudiosos interpreta essa passagem como sendo algo errado que o povo fazia. Quando se está desesperado por uma cura, ou atrás de uma bênção,
o povo é tentado a fazer coisas que desagradam a Deus, que tem até uma aparência de religiosidade, mas que na verdade desagrada a Deus. Pensa comigo, se de fato era um anjo do Senhor que movia as águas e curava, por que Jesus foi até lá para curar? Era tipo concorrência no céu? Não faz sentido. Para essa história não parecer tão distante e irrelevante para os nossos dias, eu quero ilustrar uma coisa aqui. Eu conheci algumas pessoas que diziam crer em Jesus, e acredito que algumas delas até creem em Jesus, mas falta discernimento. Falta conhecer as palavras de Jesus e como Ele nos ensina a nos relacionarmos com o Pai. Eu conheço uma pessoa que frequentava uma igreja, mas volta e meia ela estava enfiada em outra igreja, que tinha uma campanha de prosperidade, uma campanha de cura, um milagre, um profeta que revelava o CPF, que revelava a vida da pessoa, buscando alguma coisa a mais. Uma palavra trazida de um anjo do Senhor, uma oração forte de uma irmã, alguém que está no tanque de Betesda. Só Deus não é suficiente, é preciso de um algo mais. Precisa que Deus atenda às expectativas dela. Acreditando então que a água do tanque é que curava. Olhe comigo que interessante então no versículo 5, essa interação de Jesus. Opa! Faltou um slide. Jesus não precisava ir até o tanque de Betesda, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Era um lugar desagradável de se estar. Um monte de gente doente. Mas olha que interessante. Jesus revela como Deus mostra a sua misericórdia, enviando o seu Filho ao mundo para fazer as obras do Pai. Jesus agora vai até esse enfermo, vê a miséria humana. Então pensa comigo, como se fosse um filme, como se estivesse no The Chosen lá. Um close em Jesus e no paralítico, no enfermo. Estão vendo essa situação. Jesus contempla a miséria daquele homem que há 38 anos estava enfermo, estava ali esperando algum tipo de cura milagrosa. Ele vê essa miséria humana, se compadece, vai até o paralítico e faz a pergunta de $1 milhão. Você quer ser curado? Para mim, a resposta desse homem é chocante. É chocante. Por quê? O enfermo respondeu assim: o próprio Deus estava diante dele, tinha poder para curá-lo. Olha o que o enfermo responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque na hora que a água se mexe. Talvez o enfermo está dizendo assim para Jesus: não, Jesus, se tu ficar aqui comigo, a hora que mexer a água ali, tu me empurra no tanque, eu vou ser curado. Não é chocante essa resposta? Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Uma pessoa que sofria há 38 anos com essa enfermidade está diante do próprio Deus e me apresenta essa resposta. O autor da vida, o próprio Deus encarnado, está na frente desse homem. Primeiro ele se lamenta: não tenho ninguém. Talvez o homem estivesse mesmo abandonado. Há quanto tempo enfermo? Há 38 anos. Eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Aonde está a esperança desse homem? A esperança dele está no tanque, na água, no anjo, se é que existia o tal do anjo, né? Que a gente sabe que não. A esperança dele estava no lugar errado. E aqui eu queria falar uma coisa: muitas pessoas atribuem a cura de alguém ao tamanho da sua fé. Não, essa pessoa tinha uma fé tamanha que aí ela chegou a Deus e aí ela foi curada. Se esse fosse o critério último, esse cara ia ficar sem a cura, porque ele não tinha fé em Jesus. Ele estava diante de Jesus
E ele achava que a esperança dele estava no tanque. Apesar da não fé do enfermo, Jesus, de maneira graciosa e soberana, resolve voluntariamente curar o enfermo. Jesus decidiu, de livre e espontânea vontade, agir com graça mesmo para alguém que não teve fé nele. Esse episódio em específico revela muitas coisas sobre Deus e sobre os homens. Eu falei, né? Opa, acho que apertei sem querer aqui. Jesus se move de maneira compassiva até o enfermo. Como Jeff leu o Salmo 113 no início do culto, por acaso não é isso que está acontecendo aqui? Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, no nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta do pó o pobre e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, os príncipes do seu povo. Esse, por acaso, não é o caráter de Jesus sendo revelado no Antigo Testamento? Agora, se nós olharmos para essa imagem agora num plano mais aberto, levando em consideração o plano de redenção e o estado caído do homem, é uma cena mais aberta de toda a Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia muito fragmentadamente. A gente lê essa passagem como se o desejo de Deus e a revelação de Deus fosse só para curar aquele enfermo e se restringisse a isso. Mas o que João está tentando fazer aqui é abrir os nossos olhos sobre a grandeza e a glória de quem está curando esse enfermo. É algo muito maior. É algo muito maior. Esse frame, essa fotografia, é a representação, tirando agora, abrindo o plano e mostrando todo o tanque de Betesda, várias pessoas necessitadas, sem solução e sem poder fazer nada por si mesmas. É uma foto da uma condição da humanidade. Todos nós estamos tateando no escuro, buscando algum tipo de solução, de resolução para os nossos problemas do aqui e agora. Depositando fé e esperança em tudo que é superstição e misticismo, menos em Deus, o Criador dos céus e da terra. O tanque de Betesda é esse retrato da incapacidade humana de salvar a si mesmo. Então, o A.W. Pink falou assim: aquela multidão de impotentes cegos, coxos e paralíticos é um gráfico e solene retrato da humanidade caída. O homem, por natureza, é espiritualmente impotente e incapaz de dar um único passo em direção a Deus. Cego para as realidades celestiais e paralisado em sua vontade. O tanque nos mostra que a religiosidade humana pode expor a miséria do homem, mas não tem poder para curá-la. Jesus então cura o enfermo, mas não apenas para benefício do mesmo, mas como um sinal de que a verdadeira vida estava caminhando no meio dos homens e fazendo as obras que só Deus pode realizar. E pasmem, detalhe importante, num sábado. A treta vai começar a partir de agora. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Jesus cura um homem sem fé. Sem fé não, ele tinha fé no tanque, mas não em Jesus. Mas ele faz isso num sábado. Pô, pensa. Se Jerusalém já estava, como diz meu pai, apinhado de gente, cheio de gente, sábado era o dia do movimento. O templo estava explodindo de gente. Então, daqui para frente, no Evangelho de João, Jesus não apenas faz milagres, mas ele leva os seus espectadores
até uma encruzilhada. Jesus fez esse milagre intencionalmente, no sábado, na frente de todo mundo, para desencadear um grande rebuliço, inclusive. Só existem duas possibilidades daqui para frente: fé ou rejeição. Jesus cura o enfermo e diz: levante, tome o seu leito e ande. O leito do enfermo é como naquela época, o leito não era uma cama de hospital gigante que ele foi andando, né? Era tipo um sleeping bag, que ele conseguia enrolar assim, de palha e de lã. Então ele conseguia enrolar, botar debaixo do braço e andar. Parece algo simples. Jesus curou o homem, ele pegou a cama dele, né, o colchonete dele, e saiu pela cidade. E o enfermo pegou a sua maca e foi para o templo. A gente vai ver a seguir. Agora ele estava puro. Ele podia participar da festa, ele podia entrar no templo. Então, se ele estava enfermo há 38 anos, fazia 38 anos que ele não participava de nenhuma festa, de nada. Ele estava completamente a par da sociedade. Talvez ele foi agradecer ao Senhor pela cura, ou simplesmente participar da festa. Só que tem um probleminha, era sábado. Ninguém pode trabalhar no sábado. Nem curar e nem carregar maca. Os fariseus viram alguém caminhando com uma maca e perguntaram: lembrem-se que o homem estava enfermo há 38 anos. Muito provavelmente era alguém conhecido na cidade. Quem mora aqui nessa região, dia de semana, quando você desce Afonso Pena e chega perto do Parque Municipal, tem um senhor que tem uma enfermidade nas pernas, que tem um cartaz que ele fala: eu tenho uma filha e não consigo trabalhar. Todo mundo que faz esse caminho conhece, já passou por ali dia de semana. Ele está ali todos os dias. Esse enfermo estava enfermo há 38 anos. Muito provavelmente ele era conhecido na cidade. O que é interessante nesse texto é que os judeus, os fariseus, ao invés de se maravilharem com o milagre e perguntarem como ele foi curado, ou por quem ele foi curado, eles apenas falaram, em tom de ameaça inclusive: não é permitido carregar nada no sábado. O homem se defendeu das acusações, dizendo: eu só estou fazendo isso porque o homem que me curou disse que eu podia levar a maca. Ou seja, muito provavelmente ele pensou que era um rabino que interpretava a lei dessa maneira, que não tinha problema ele carregar a maca no sábado. Ao invés de eles glorificarem a Deus pela maravilha do milagre, pela graça que o homem recebeu, eles perguntaram, olha a pergunta dos fariseus. A pergunta não foi quem te curou, quem foi o homem que teve poder para fazer algo que só Deus poderia fazer. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: quem é o homem que disse que você pode pegar a sua maca e caminhar? Não é chocante também? Quem foi o homem que disse? Não foi o homem que fez, quem foi o homem que disse isso para você? Os judeus, eles tinham uma razão para isso. Dentro da perspectiva deles, é pecado trabalhar no sábado. Provavelmente eles lembraram desse texto aqui. Jeremias 17:21 diz assim: assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Onde é que Jesus estava? Em Jerusalém. O que o enfermo estava fazendo? Levando cargas em Jerusalém, para dentro das portas de Jerusalém, no dia de sábado. Alguns fariseus faziam um julgamento tão rígido da lei, que eles contavam os passos do dia de sábado, e nem tinham reloginho, né, para contar os passos, né? Eles não tinham essa ferramenta. Se fosse hoje, provavelmente os fariseus tinham um reloginho para contar os passos. Teriam. Eles achavam que era quebra do mandamento dar um número X de passos no dia de sábado. E o sábado,
Para nós até não é algo tão relevante, mas para o judeu o sábado era o símbolo da lei, a coisa mais importante, era o distintivo mais importante do povo de Deus, era a guarda do dia do Senhor. Como alguém poderia ordenar algo diferente de Moisés em relação ao sábado? Só se alguém fosse maior do que Moisés. Não era o caso. Eu errei mais uma vez o slide, vamos ver aqui. O meu slide não foi para lá, mas eu vou fazer a citação aqui. O D.A. Carson fala assim: ao curar no sábado e ordenar que o homem carregasse a maca, Jesus não estava quebrando a lei de Moisés, mas estava reivindicando um direito que pertencia única e exclusivamente a Deus. Os judeus sabiam que Deus continuava sustentando o universo e governando no sábado. Caso contrário, a vida acabaria. Eles sabiam disso. Só Deus pode trabalhar no sábado. Essa é a interpretação da lei. Quando Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele está dizendo, eu tenho os mesmos direitos de Deus que Deus sobre o sábado. Mais tarde, ali do versículo 14, Jesus encontra o homem no templo para terminar a cura. Ele fez só parte da cura. Por que eu estou dizendo isso? Já vão entender. Jesus fala, então, no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. O que ele está dizendo é que o problema daquele homem não era a enfermidade em si. Claro que era um problema, mas o problema era o seu coração. E que aquela enfermidade em si era por causa do pecado. Considerações importantes a respeito disso. Pegar esse versículo e isolá-lo, a gente pode fazer uma péssima teologia sobre doenças, enfermidades e pecados. Então, tenho 3 considerações importantes. Primeira, todas as doenças e males deste mundo são fruto do pecado de nossos pais, como nós vimos em Gênesis. A partir da queda, a morte entrou no mundo e nós vivemos num mundo quebrado, onde crianças nascem deformadas, nascem sem o cérebro, onde pessoas são acometidas por doenças. Isso é fruto do pecado, do singular. Agora, nem toda doença de um indivíduo é fruto de um pecado específico, mas sim pelo fato do mundo ter sido afetado pelo pecado. Então não quer dizer que todas as doenças são resultado de um pecado específico que a pessoa tenha. Mas existem doenças que são uma forma de disciplina ou até juízo de Deus. Era o caso desse homem, como Jesus disse, e temos mais um caso, um relato, lá em 1 Coríntios 11. Vocês lembram o que fala lá? O assunto aqui é a ceia do Senhor, e muitas pessoas têm tratado a ceia do Senhor com desprezo, com indiferença. E Paulo exorta essa igreja então, e olha o que ele diz aqui, examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. E ele diz, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ou seja, por causa de pecados específicos, pode ser que Deus, de alguma maneira, para salvar a pessoa, acometa ela de alguma enfermidade. O que nós podemos aprender com isso? Que a graça de Deus não é barata. A graça de Deus custou a vida do Filho de Deus. Por isso nós, o povo de Deus, não podemos pecar deliberadamente com a desculpa da graça. Nós não podemos fazer desgraça com a graça de Deus. Nós não podemos ignorar e desprezar a Deus e a sua palavra no mundo em que Ele criou. Isso pode, sim, trazer
consequências. Essa é uma advertência de Jesus para esse homem, mas também é uma advertência de Jesus para nós. Parece que o homem não gostou do que Jesus falou para ele. Por quê? Versículo 15. O homem foi contar para os judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Os fariseus acusaram o homem de um pecado. Jesus vai até o templo e se mostra mais uma vez para ele, mostra o que ele veio fazer. E o homem vai lá e cagueta Jesus, X9, né? Se eles falam lá no... E aqui o circo está armado. Por quê? A gente não pode ler essa passagem isolada. Dizer que Jesus usou de benignidade, de bondade e curou o enfermo, isso é verdade. Até de um enfermo que não tinha fé. Jesus fez isso. Mas o propósito disso era revelar uma glória ainda maior para esse enfermo, para os judeus e para os discípulos. Tem algo muito maior em jogo aqui. Vocês lembram que os milagres e sinais de Jesus não era apenas uma demonstração da sua graça, mas era uma evidência da sua identidade, autoridade e propósito na terra. Ao invés de os judeus reconhecerem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o que houve foi rejeição. No Evangelho de João, daqui para frente, o que veremos é um sinal de Jesus, um milagre, um discurso de quem Jesus é e a resposta do povo, fé ou rejeição. Só para dar, esse evangelho foi escrito há quase 2000 anos, tá? Então, eu vou dar um spoiler aqui. Daqui para frente, Jesus vai aumentando o volume dos seus milagres, volume no sentido, a magnitude da sua glória. Depois ele cura um cego de nascença, que era algo impossível naquele tempo. Depois ele ressuscita Lázaro. E depois ele se ressuscita, né? Ele ressuscita dos mortos. E é assunto aos céus. Ou seja, a glória de Deus diante dos homens vai crescendo cada vez mais, colocando nós e todos os que contemplaram esses milagres numa encruzilhada. Ou nós cremos e os seguimos, ou rejeitamos e perecemos. Aqui claramente, então o que aconteceu? O enfermo foi lá contar para os judeus, para os fariseus, que Jesus tinha curado ele. Prontamente eles foram intimar Jesus. Quem tu pensa que tu é para dizer que alguém pode carregar uma maca no sábado? Por acaso você é maior do que Moisés? Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu pai, igualando-se a Deus. Igualando-se a Deus. Aqui claramente Jesus está pegando para si o título de Deus. Muitas religiões dizem que Jesus nunca falou que ele era Deus, mas isso é uma falácia. Aqui claramente, e se eu vou dar um tema de casa, um para casa, você vai terminar de ler o capítulo. É um extenso discurso de Jesus falando que ele é igual ao Pai, de que ele faz as obras do Pai, de que ele vai julgar o mundo e vai julgar os fariseus, e que Moisés vai ser testemunha contra os fariseus diante do próprio Jesus. A conversa mais ou menos nesse tom. Pensa na tensão desse diálogo. Então sim, Jesus disse com todas as palavras, e não só disse, mostrou para todas as pessoas que ele é Deus.
Qualquer leitor atento do Evangelho de João também se depara com esse dilema. Existe um famoso trilema, chamado trilema de Lewis. O que isso quer dizer? Se um dilema já é um problema, um trilema então nem sei resolver. Mas é o seguinte: ou Jesus é um impostor, por isso que eu mostrei a foto do Henrique Cristo no início, ou ele é um mentiroso, ele sabe que ele não é quem ele é e está dizendo para todo mundo que ele é, ou ele é um lunático, eu não sei qual das duas categorias é o Henrique Cristo, ou ele é um impostor, ou ele é um lunático, ou de fato ele é quem ele diz que é. Só existem essas três possibilidades: ou ele é um lunático, ou ele é um impostor, ou ele de fato é Deus. Talvez você venha à igreja porque você se sente bem, porque você gosta das ideias de Jesus, você é um simpatizante de Jesus. Mas se você estiver atento à mensagem do próprio Jesus, inevitavelmente ele te leva até essa encruzilhada. E a sua eternidade depende da sua resposta. Olha o que Tim Keller fala a respeito disso. A cultura moderna quer um Jesus que seja como um conselheiro de autoajuda. Alguém que nos dê ótimas dicas de como viver bem, mas que não interfira na nossa soberania. Mas o Jesus dos evangelhos não nos dá essa opção. Se as reivindicações dele forem falsas, ele é um perigo. Se ele for um impostor, se forem verdadeiras, ele deve ter o controle absoluto das nossas vidas. Não existe meio termo para com Cristo. Através dos seus sinais e palavras, Jesus diz ser Deus, e ele oferece salvação gratuitamente para aqueles que creem nele como Deus. Para receber aquilo que Jesus veio oferecer ao mundo, nós precisamos crer nele da forma como ele se apresentou nos evangelhos, ou seja, como Deus. Irmãos, essa é a verdadeira cura que Jesus oferece. Não apenas a cura de um mal temporário, não apenas a resolução do seu problema familiar, não apenas a sua ascensão de classe média para classe média alta. Não foi isso que Jesus veio oferecer. Jesus veio oferecer a si mesmo como sacrifício para que você receba a vida eterna. Ele é a verdadeira vida. E ele deu todos os sinais disso. Jesus tem poder para curar imediatamente qualquer enfermidade? O texto nos mostra que sim. Nós cremos e oramos por isso. Mas não foi só isso que ele veio fazer no mundo. Aliás, a cura de uma doença, a melhora de algum aspecto dessa vida, sem o reconhecimento da divindade de Jesus, é apenas uma medida paliativa para uma alma que perecerá no inferno. Jesus é muito mais do que um analgésico ou algum remédio para as dores e problemas desse mundo. Ele é a própria vida. E sem ele, não há vida verdadeira, sequer vida eterna. O propósito da vinda de Jesus, desses sinais de vida, é para que você creia nele, e crendo nele, tenha a vida eterna. A salvação de Jesus Cristo, ela é pela graça, assim como foi a cura desse homem sem fé. Para nós, a fé é um dom de Deus. Até a fé que nós temos para crer em Deus e sermos salvos foi dada gratuitamente por Ele. Então tudo é pela graça, como o Jeff mencionou no início do culto.
A salvação é pela graça, mediante a fé, e fé em Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador da humanidade. Eu tenho aqui 2 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, eu queria que você refletisse. Jesus tem sido o suficiente para você? Os seus ensinamentos, a mensagem do Evangelho e o relacionamento que Ele restaurou entre você e Deus é suficiente para você? Ou você ainda tem esperança em outras coisas que não em Jesus Cristo? Você ainda frequenta o tanque de Betesda? Será que você ainda está esperando alguma outra coisa que não o próprio Jesus na sua vida? Segundo, é possível você vir à igreja, conhecer a Bíblia e mesmo assim ainda não ter um relacionamento com Jesus. Se você não se relaciona com Jesus enquanto Deus encarnado, Salvador e Senhor do universo, você está enganando a si mesmo. O meu apelo é: volte-se hoje para Ele, reconhecendo que Ele é Deus, respondendo com fé e seguindo a Ele verdadeiramente. Foi para isso que Ele curou esse enfermo no tanque de Betesda. Nós não sabemos se depois o enfermo seguiu Jesus. João não diz para nós. As evidências é que ele não seguiu Jesus, que ele foi mais um, como aqueles 10 leprosos que foram curados e só voltou um para agradecer. Foi alguém que recebeu a graça de Deus, provou a graça de Deus, viu a glória de Deus se manifestando no seu próprio corpo, mas não recebeu a vida eterna, que é o próprio Jesus. Então o meu apelo é, através dessa mensagem, Deus deseja que você creia em Jesus Cristo e você perceba os sinais de vida, e percebendo esses sinais, você tem a vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor nosso Deus, nós não somos melhores do que esse enfermo no tanque de Betesda, Senhor. Nós somos como aquele povo que estava ali ao redor daquele tanque, Senhor. Nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos, Senhor. Mas um dia o Senhor cruzou o nosso caminho. O Senhor revelou a sua glória para nós. E nós passamos a reconhecer quem é a verdadeira cura e quem é o verdadeiro Deus e Senhor. Eu oro, Pai, porque talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham essa compreensão, Pai, de que Tu és Deus, de que Jesus é Deus. E através dessa palavra, da mensagem do Teu Evangelho, pregado no poder do Espírito Santo, essas pessoas podem receber essa cura, Deus, a cura da vida, a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então eu te peço, Deus, faz com que a semente do Teu Evangelho floresça nos corações, Pai. E nós, aqueles que já cremos, Senhor, em Ti, que ao contemplar a Tua glória, a Tua misericórdia, a Tua graça, nós possamos ser encorajados ainda mais a pregarmos o Teu Evangelho, a Te seguir, Senhor, e sermos testemunhas do Teu Evangelho nesse mundo que parece mais o tanque de Betesda, Senhor. Nos dá da Tua graça. Assim nós oramos. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.